A gente sabe que não dá para vencer o tempo. Porém, alguns jogadores conseguem realmente pará-lo. Ou melhor, alguns jogadores fazem com que a gente queira voltar o cronômetro. Steve Nash, o maestro. Sua história é a prova que inteligência, disciplina e visão de jogo superam a força bruta. Mas para conhecer melhor Steve Nash, a gente tem que ir lá para Joanesburgo, África do Sul, e depois Victoria, Canadá. Steve Nash nasceu em Joanesburgo, África do Sul, em 1974. Sua família se mudou para o Canadá para fugir do apartheid quando ele tinha apenas 18 meses. O basquete nem era seu primeiro amor. Seu pai era jogador profissional de futebol e Steve cresceu no campo, jogando futebol. Ele até hoje diz que o futebol foi a base da sua genialidade no basquete. O futebol o ensinou a antecipar bolas, a fazer passes sem olhar e ter uma visão de 360 graus do campo. Ele realmente só começou a levar o basquete a sério aos seus 13 anos de idade. O passe sem olhar não é um truque, é uma visão de meiuca, que sabe aonde seu companheiro vai estar. A inteligência do futebol aplicada no basquetebol é Steve Nash. Ele não era conhecido por sua força bruta, era conhecido pelo seu QI de jogo. Tanto que ninguém o conhecia nos Estados Unidos. Ele precisou enviar fitas e fitas para mais de 30 universidades e apenas uma aceitou: Santa Clara. O técnico de Santa Clara era Dick Davey e ele disse: Steve Nash é o pior defensor que eu já vi. Mas ele era o único que não conseguia tirar os olhos. Em 1993, como calouro, Nash liderou Santa Clara, que era seed 15, em uma vitória histórica contra a toda poderosa Arizona, seed 2. Nash errou realmente os 2 lances livres cruciais no final, mas ele se redimiu com um passe para a cesta da vitória. Aquele jogo o colocou no mapa. O mundo sabia que Nash não era perfeito, ele realmente errava, ele tinha grandes falhas, mas ele sempre voltava para fazer a jogada certa. E ele se esforçava para evitar repetir os erros. E foi aí que no draft de 1996, Steve Nash aparecia para a NBA. Nash chegou no Phoenix, saindo na pick 15 do draft. Porém ele jogou só 10 minutos como calouro e 20 como segundo anista. Era muito pouco, até que no seu terceiro ano da NBA, uma troca. Ele viajava para o Texas para jogar ao lado de um certo alemão. Você sabe quem é. Você sabe. Pode-se falar que a carreira de Steve Nash começou na NBA em 1998, quando ele foi para o Dallas Mavericks. Lá tinha um alemão, um jovem alemão, Dirk Nowitzki. Eles eram 2 estrangeiros, 2 outsiders e se tornaram melhores amigos. Eles treinavam juntos, saíam juntos, cresceram juntos na liga. O Mavis se transformou em um time de playoff. Nash era top 15 da liga, Dirk já era um real elite. 2 jogadores que carregavam o Mavis para uma final de conferência contra o Spurs, o tão temido Spurs. Mas em 2004, o dono, Mark Cuban, cometeu o maior erro que o mundo poderia ver. Cuban olhou para Nash e falou: você já tem quase 30 anos, você está em declínio. E ele não quis igualar a oferta de 65 milhões do Suns. Ele subestimou a inteligência, ele subestimou a disciplina, ele subestimou o trabalho duro de Steve Nash. Nash, volta para casa, volta para o Suns. E lá, você já sabe. Eu voltei, estou aqui, se liga só, escuta aí. Nash voltou para Phoenix e o basquete nunca mais lá seria o mesmo. Em Phoenix, o técnico Mike D'Antoni deu a chave do time para Nash. O sistema, muito simples, 7 seconds or less. Basicamente, é o time jogar em um ritmo alucinante e arremessar em menos de 7 segundos. O Suns passou de um time de 29 vitórias para 62 vitórias na temporada.
Steve Nash, aquele jogador que Cuban achava que estava em declínio, ganhou o MVP da temporada. O Spurs, Tim Duncan. Apenas isso. A era Nash no Suns foi marcada por batalhas épicas contra o Spurs, mas a imagem mais icônica de sua resiliência vem em 2007. No jogo 1 das semifinais, Nash levou uma cotovelada acidental de Raja Bell e seu nariz começou a sangrar profundamente. Ele saiu, foi costurado, mas voltou pro jogo. O sangue do nariz de Nash tornou-se um símbolo da luta dos Suns. Ele era um guerreiro disfarçado de artista. Mas, para seu azar, do outro lado, tinha um dos 10 melhores jogadores da história até hoje, Tim Duncan e seu Spurs. Eliminou Nash 3 vezes do playoff. E tudo se torna ainda mais doloroso quando Nash perde para também seu antigo clube, o Dallas Mavericks. Não podemos esquecer que tudo isso que Nash fez, tudo isso que ele se transformou, foi tendo problemas crônicos nas costas. Ele sofria de dores diariamente. O nome da doença? Nem eu sei falar direito. Mas ele vivia fazendo alongamentos, yoga e até mesmo criou a sua própria dieta, a dieta do Nash. Sem açúcar, glúten, apenas focando em alimentos integrais. Nash queria um título, queria um anel de campeão. E por esse motivo ele foi para Los Angeles, o meu leicudo, fazer uma panela. Porém, péssima panela. A busca pelo título levou Nash à cidade de Los Angeles, onde todo jogador sonha em jogar. Los Angeles Lakers 2012, em uma tentativa frustrada de formar um super time com Kobe e D12. Tinha Gasol, tinha Ron Artest, mas as lesões finalmente venceram Steve Nash. Ele se aposentou em 2015, mas seu legado já estava cimentado. Em 2018, ele já foi introduzido ao Hall da Fama, de forma justa, de forma totalmente merecida. Esse é Steve Nash, um imigrante sul-africano que virou herói canadense e hoje, nos Estados Unidos, é um dos comentaristas mais respeitados. Um armador que revolucionou a NBA. Curry, Haliburton, todas essas gerações que veio após, mamaram no Steve Nash. O Golden State, sim, o Golden State de Steve Kerr, Clay, Green, Curry, mamou na base do 7 Seconds for Less, comandado por Nash, que só conseguia ter tal eficiência porque era Steve Nash no comando. Porque ele é o jogador com mais temporadas nos 50, 40, 90. Esse clube seleto de jogadores que aplicam 50% de aproveitamento, 40% do perímetro e 90% de lance livre. 8 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA, 5 vezes líder de assistências, 2 vezes MVP. Definitivamente, é um rei sem coroa. Pra mim, um dos 40 melhores jogadores da história. Pra você, aí eu já não sei. Até mais, insano na voz.